Olá, boa tarde para você. Entre Família está no ar. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa, na sua loja, no seu comércio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Oi, Cris, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, Suza. Estamos juntos aqui em mais uma tarde. Ô, carinho especial aí no seu sofá, na sua cozinha. Você que acompanha a gente através do streaming também, além da televisão, né? E um cantinho no seu coração. A gente já tem até uma almofada lá com o meu nome, lá, Cris, do ladinho. O seu cantinho é o sofá, olha né, Cris? Suzane. É o sofá, o bolo e o chá. Eu gosto demais. Eu imagino você tomando um chazinho à tarde, você terminando o almoço, você viajando, você pegando a mão do marido à noite com o NT Play e dizer, olha, o tema de hoje foi imperdível, até mesmo no nosso Facebook, no canal no YouTube, porque a ideia é ser uma ferramenta ativa. E hoje um dia especial, Suzane. Por falar em coisa boa, né, em lembranças boas, coisas gostosas, hoje o programa tá todo especial, todo nostálgico. Como era bom ser criança, né? Como era bom ser criança. Para quem é criança, eu digo como é bom ser criança. Aproveite. Então hoje vai ser um programa pra gente trazer essas memórias. Agora eu te falo, Cris, será que a gente perde, né, essa leveza quando a gente fica adulto, vem as preocupações? Será que tem como resgatar? Tem como realmente levar a vida adulta com essa alma leve? Olha, eu acho que esse aí é um dilema do ser humano, né? Você fica... Primeiro, tem várias pessoas que, com o passar do tempo, veem que a construção social, daquela cobrança, quando perdem algo ou quando ganham, né? Tipo assim, depende do teu olhar de gratidão, o momento da vida, porque a gente fala, vai vir com a maturidade e a idade. Tem gente com 50 anos não amadureceu ainda, não estou aqui questionando ninguém. Mas às vezes, por exemplo, quando você perde algo na sua vida, perdi um relacionamento e tal, e você está tão corrido com o teu dia a dia, aí eu digo, gente, mas aonde eu coloquei as minhas caixinhas boas da inocência? E aí quando você volta ao passado, às vezes ao conchego do lar, dos pais, você lembra que as coisas são mais simples e a gente que dificulta. E eram simples, Cris. Exatamente. A nossa preocupação era o quê? Era fazer as tarefas da escola, que na época do ensino fundamental e até o ensino médio também a gente achava que era a coisa mais difícil do mundo. Aí a gente chega na faculdade e vê que aquelas tarefas eram simples. E no máximo, eu não sei você, mas no máximo ajudava minha mãe nos afazeres de casa, que era o quê? Varrer uma casa, lavar uma loucinha, tirar um pozinho. Hoje eu faço todo o serviço da casa. Então, assim, você lembra e pensa, meu Deus, como era bom, era tão leve a vida. Eu ia pra escola, eu chegava, eu saía assoviando, dava tempo de fazer mil coisas. Não, e outra coisa que você coloca na mesa é quando talvez você, tendo ou não, mas a ideia é quando você tem um filho. Você entende um pouquinho do livre-arbítrio de Deus, ou não mexe aí, ou 2, né? Todas essas questões, né? E também eu digo mais que às vezes a falta de alguém, né? Tipo, você que perdeu um pai, perdeu uma mãe, né? E aí você tem toda a construção, né? Aí depende de como você ressignifica isso. Eu acho que todo momento é possível você trazer essa leveza, porque eu digo que depende da janela com que você olha a vida, né? Você vê a mesma situação, tem gente que tem uma vida assim, meu Deus, cara, o cara tá... E eu, se fosse eu, tinha gritado, reclamado, mas na janela da vida ele encontrou um pouquinho de florzinha de gratidão e tal. E a gente não está julgando ninguém, mas esse programa é para apresentar uma janela que talvez você não tenha visitado, você vai visitar hoje. É hoje, gente. E a gente convida a estar junto aqui nesse programa tão gostoso para a gente discutir essa questão psicológica toda e relembrar bons momentos. Fica aí, o Entre Família só está começando, vai para o intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta. E aí, já pegou o lencinho? Cris, quando eu toco na minha infância e tal, talvez você tá no corre-corre, tá falando que bobagem, esses dois estão falando aí e tal. Mas o programa hoje vai abrir algumas caixinhas e até questões particulares nossas aqui vão ser colocadas no ar, senhoras e senhores. Fiquei sabendo pela produção. O que será, hein? Mas, Suzane, nós temos agora o Luquinhas, que ele foi para um lugar muito especial. A gente quer mandar um abraço para o norte do nosso país. Atenção, Pará! Gosto de açaí, tá? Pode mandar pelo correio que dá tudo certo. Eu sou pedichão, mas eu amo o Pará. Sempre pedindo comida, mas tudo bem. Mas o que essa matéria vai trazer pra gente, Suzane? Olha, o Lucas foi visitar uma comunidade afastada, né, que vive numa ilha, e lá ele participou de uma aula de educação física. Ele participou junto com as crianças de algumas brincadeiras que eles fazem por lá. Então as crianças se divertem, já aproveita e faz um exercício físico. E essa aula toda, Cris, é feita na praia. Gente, olha que dificuldade, delícia, né? Que dificuldade, então. Essa reportagem tá linda, linda, linda. E o Lucas foi junto com a criançada. Literalmente mergulhou nessa história. Um abraço para a ilha de Cotijuba, lá no Pará. E você vai mergulhar com a gente agora também. Pode rodar.
Foi uma baita viagem para contar a história de hoje. Fui eu cedão pegar um barco e fazer uma viagem de quase meia hora com paisagens incríveis que eu não vou esquecer tão cedo e que faço questão de mostrar para você. E tudo isso para chegar na pequena ilha de Cotijuba, no estado do Pará, e ainda lá pegar um ônibus que me levou até uma escola. Só que eu não tinha ideia do que estava me esperando. Não tinha mesmo. Galera, já percebeu que eu mudei um pouquinho o figurino, né? Tava de camiseta, calça, com o tênis aqui. Agora já mudei, tô de camisa, bermuda. O tênis já tá na mão porque eu vim pra um lugar diferente, fazer uma coisa muito diferente. Eu vim aqui pra Ilha de Cotijuba, passar o dia com umas crianças aqui numa escola. Só que na real eu vim aprender. Eles vão passar na essência realmente o que é brincar. Sem preocupação alguma. Vai ter brincadeira por aqui, daqui a pouco eles vão pra praia. E eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender. O moleque de apartamento aqui, que tem muita brincadeira que nunca realizou, vai fazer hoje. Então eu vim aprender com eles e é claro que vocês vêm comigo. Bora lá! Já viu que hoje se trata de uma reportagem bem diferente, que eu tenho muito a aprender com eles. E nesse dia foi só diversão, só brincadeira, só risada e só vergonha da minha parte por não conseguir acompanhá-los. Mas eu me joguei. Eu não saí de São Paulo pra ficar só olhando, né? Já deu pra perceber que a escola não tem uma quadra, um lugar já preparado para fazer atividade física. Só que isso é apenas um detalhe para quem tem toda essa tranquilidade e extensão de terra para aprender. Por isso, uma vez por semana, os alunos têm educação física e artes no mesmo dia. Não teve como, acabei entrando na onda deles. E quando pra mim já estava bom demais, eles começaram a fazer fila e seguir por um caminho de terra que levou até uma praia bem próxima. Aí sim eu entendi a alegria deles. Acho que nesse dia de aula deles, sou eu que estou aprendendo. Galera, olha só que demais. Agora eu vim pra cá, pra uma outra praia, uma praia de água doce. O cenário por si só é incrível, só que tem algo muito legal, que é o seguinte: as crianças por ali da escola poderiam fazer atividade dentro de uma quadra, tudo que eu tô acostumado, você tá acostumado. Só que é um pouquinho diferente, eles vêm pra essa praia aqui, então trazem bambolê, já pensam em brincadeira diferente pra realmente fazer toda a atividade aqui. Tem um trouxe-pipa, tá subindo ali agora, a gente daqui a pouco vai poder mostrar também. Então é uma experiência muito diferente que eu estou super disposto a vivenciar e, claro, compartilhar com você. Agora vamos conferir como é que é esse dia a dia deles num dia de educação física, fora da sala de aula, fora das quadras, mas bem aqui na praia. Vai, puxa! Perdeu, calma! Nunca mais me desafio! Não deu pro meu time, viu? E foi nessa de sentir saudade da infância e querer aproveitar tudo isso, surgiu um novo repórter que está nessa fase, mas já querendo encarar a vida adulta. E eu deixei, já que a matéria é sobre eles, por que não ter um olhar deles? Agora eu sou o repórter e vou fazer as perguntas. Qual é o seu esporte favorito? Eu gosto de bola. Bola? Caramba! Gosta da escola? Sim. É bom ser criança? Sim. Por que não? Por quê? É bacana, a pessoa brinca. O que tu vai ser quando crescer? Eu vou ser professora. Vai dar aula aqui? O que é que tu vai ensinar para as crianças? Atividades, arte. Você é professora de arte? Uhum. De física. Gosta de ensinar os outros? Gosto. Por isso eu sou professor, né? Gosto muito de ensinar, contribuir com a educação, contribuir com vocês, para vocês aprenderem cada dia mais. Tu gosta da escola Bosque? Eu gosto. Por quê? Por quê? Porque ela é boa, ela é divertida e o aprendizado é muito bom. E o que chama mais atenção é a simplicidade e a inocência, sem preocupação nenhuma com o que a vida adulta os espera. E nessa eu virei personagem da minha própria reportagem.
quem diria? Você já estudou? Já estudei, já fiz ensino fundamental, ensino médio, fiz faculdade já e continuo estudando ainda. A gente não para de estudar, não para. Eu tenho saudade quando eu podia brincar pra caramba, igual vocês assim. Quando eu vim pra cá agora, me diverti pra caramba com vocês. Você gostou de estar aqui hoje? Ixi, pra caramba, eu gostei muito, porque é muito diferente. Imagina, na minha escola eu fazia educação física na quadra, às vezes aprendi um pouquinho dentro da sala de aula. Agora vim pra uma praia, poder aproveitar, brincar e quem sabe até entrar rapidinho, banhar, sair. Bom demais, gostei pra caramba, curti, valeu muito a pena. Agora, se eu em um único dia aprendi tanto, imagina quem convive com eles todos os dias. A ideia é ensinar, mas acho que os pequenos com pouco tempo de vida já sabem bem dar uma lição. Professor, a ideia é que você ensine, passe conteúdo, mas você aprende alguma coisa com elas? Cara, todo dia uma criança tem uma palavra, tem uma forma de agradecer, tem uma forma de falar. Eles absorvem conteúdo dos pais, dos tios, dos avós e eles repassam isso pra gente. Então a gente acaba trazendo um conteúdo didático e absorvendo um conteúdo de vida todos os dias. E você percebe o gosto delas por sair da sala de aula aqui, poder fazer uma atividade na praia, vem aqui nessa área mais gramada aqui, você percebe o quanto é diferente para elas? Sim. A gente tenta fazer a educação muito além da sala de aula, né? Nós temos aquela educação tradicional, sala de aula, dever. A gente tenta fazer a educação física principalmente além disso. Como eu estou falando, a gente não tem limitações aqui. As nossas limitações através da natureza. Então, quando a gente leva a criança para esses ambientes que elas já vivem, só que para ter novas vivências, aproveitar esse gramado diferente, aproveitar a praia diferente, aplicando as didáticas da educação física, isso é muito gratificante para nós como professores e eles aproveitam toda vez, sempre. O acesso não é um dos mais fáceis. Olhando o jeito de viver por aqui é um outro mundo para mim. Mas e daí? O deles, longe de tudo, parece ser bem mais legal, bem mais divertido, zero preocupação em que até a água do mar é doce. Na verdade, eles não estão ilhados. Estão protegidos para que essa fase da vida seja vivida da maneira mais leve possível. E para que, em especial, não só hoje, mas todos os dias de fato sejam felizes. Feliz Dia das Crianças! Olha aí que delícia, hein? Você que estava acompanhando em casa, toda a equipe aqui falando, primeiro um abraço para o Lucas, que sempre traz histórias fantásticas, mas embalados num profissionalismo e uma leveza de um texto que Deus deu para ele, né? E nos presenteou aqui, né? Um abraço para essa ilha e como o Lucas falou, Suzane, eles não estão ilhados, né? Estão protegidos. E eu acho que isso traz para a nossa mesa um assunto muito importante. Você é mãe, você está com os olhos aí, né? Emocionados, porque faz a gente refletir na nossa infância, aonde nos perdemos e onde nos encontramos, né? Cris, eu adorei esse texto que o Lucas colocou no final dessa proteção, né? Porque às vezes a gente pode achar que, estão distante de tudo, mas na verdade eles estão lá protegidos e tendo uma infância super leve na natureza. Eu tenho a sensação de que as nossas melhores memórias quando criança, elas envolvem a natureza de alguma forma, essas crianças estão super aproveitando. Quero também enaltecer aqui o trabalho do Márcio Faria, né? Que fez imagens lindas, que sempre topa todas as paradas junto com o Lucas, trouxe esse material incrível. E aproveitar para receber a nossa especialista que está aqui com a gente, a nossa parceira de sempre, Andressa. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial, né? Trouxe até um look mais colorido aí para a gente falar da infância. Acho que é um tema mais leve, né? É um prazer estar aqui com vocês de novo. O prazer é todo nosso. A Andressa é psicóloga infantil e ela também estuda nessa área de neurociência e ajuda os pais a compreenderem melhor o comportamento das crianças, né? Como funciona o cérebro da criança. Ela é mãe de 2, então traz bagagem profissional e da vida pessoal para a gente falar desse assunto, né, Cris? Bom demais. Então vamos dar o primeiro passo, gente? Bora lá, que eu sei que você está lembrando da sua infância. Agora uma perguntinha já assim, ó. Né, alá abacaxi, né? Por que, Andressa, que a gente só valoriza a infância depois da vida adulta? Alguns, né? Mas a maioria tem esse olhar, né? Esse saudosismo regado de um romance que só
chega depois com a idade, talvez com os grisalhos? Os grisalhos. Eu vejo assim, que a gente enxerga a infância desse jeito até, que passou bem na reportagem, né? Que assim, a gente está ali vivendo o presente. E hoje, como adultos, a gente já não vive mais o presente. A gente está o tempo todo ou no passado ou no futuro, né? Então, a gente vai valorizar o que a gente viveu na infância, se essa infância foi uma infância bacana, porque justamente hoje a gente não consegue valorizar, a gente está sempre à frente, né? Então, quando eu for feliz, quando eu tiver isso, o que você vai ser quando crescer, né? A criança já é alguém. Então, a gente não deve perguntar o que ela vai ser quando crescer, porque ela já é um ser completo, né? Pois é, essa pergunta eu nunca tinha parado para pensar nela, hein, Andressa? É interessante, né? Porque justamente a gente precisa aprender com a criança a viver o hoje, a estar no presente. E aí, é por isso que a gente valoriza o que a gente teve lá, porque a gente não está olhando para o que a gente tem hoje, né? A gente, quando eu estiver aposentado, quando isso... Então, o momento do hoje, ele passa, né? O presente vai passando. Então, a gente não consegue valorizar. E aí, quando você está lá com seus 60 anos, você vai falar, quando eu tinha 20, quando eu tinha 40, né? A gente está sempre olhando para trás, porque a gente deixa de olhar para o hoje. Gente, o ser humano é terrível. Por quê, né? Por que a gente não aprende isso, que o presente é muito importante? Ô, Andressa, você acha que essa questão toda também da gente olhar com esse, né, olhar saudoso e com esses nostálgico, né? Esses olhos, assim, marejados, tem a ver com a questão da inocência? E que talvez a gente, né, por ser inocente, não imagina todos os perigos e não vê o mundo de uma maneira muito rude e talvez, né, cruel como ele é. Então a gente acha que a vida é incrível, maravilhosa. Quando a gente cresce, eu não sei nem que idade, a gente percebe que realmente, né, a gente perde essa inocência. Acho que tem um pouco disso? Com certeza, porque a gente não tem medo. Quando a gente é criança, a gente não tem medo, a gente enfrenta, a gente vai vivendo aquilo porque a gente não sabe os perigos, né? Então a gente acaba menosprezando nesse aspecto porque você não conhece aquilo que tudo que acontece a primeira vez vai deixando marcas. Então, quando você é adulto, você já viveu muitas daquelas coisas que quando você era criança não, era tudo muito pela primeira vez. Então, você consegue hoje já mensurar porque você já viveu e quando você é criança não. Então, por isso você é tão inocente nessas coisas, né? E a gente perde sim, porque até a forma como a educação é feita, né? A gente perde criatividade, a gente perde liberdade, a gente perde espontaneidade, né? Porque a gente vai sendo colocado naquele quadradinho, então, de deveres, de responsabilidades, de obrigações. E a criança, ela vai se construindo nessa brincadeira. Qual é o momento, né? Até hoje eu estava falando sobre isso. Qual é o momento que você tem para fazer higiene da sua mente? A criança faz a higiene na brincadeira, né? É na brincadeira que a criança vai construindo os pensamentos, significando as experiências, né? E a gente não tem isso. Não, e eu acho o seguinte também, é que, pegando o pessoal ali da ilha, antigamente, até o ócio era uma coisa boa porque era onde surgiam as melhores ideias. E como a falta de brinquedos também fazia com que a criatividade... Você pegava latinhas e criava isso, né? Eu não estou sendo aquele tio que reclama do presente também, porque é muito chato essas pessoas, porque passou, né? Porque tem gente que se apaixona pelo passado de uma tal forma que só lá deu certo e lá também a pessoa não valorizava. Inclusive tem pessoas que pegam esse contexto do passado e querem reviver um amor lá da infância ou da adolescência, sendo que nem você existe mais, nem aquela pessoa também existe mais, né? Aí eu te pergunto, como que a gente consegue ter uma matemática, Andressa, de que a gente possa equilibrar um pouquinho do que... Porque essa ilha que nós vimos agora, ela está no presente. E eu sei que talvez eu more numa ilha de pedras, mais cinza, você mora numa grande cidade e tal. Mas ainda existem as grandes conexões. O que nos atrapalha? O que nos leva para essas caixinhas? Hoje a gente tem muito Netflix, a gente tem a criança com tablet e a gente sabe que ela vai ter que lidar com isso aqui, porque ela vai ter que trabalhar, vem o metaverso por aí. Onde a gente consegue construir uma ilha dentro de casa para proteger e não alienar, para poder deixar o passado de lado como referência e viver o presente. Isso que você está falando é tão importante, né? Porque realmente, assim, é um ponto fora da curva, aquele que a gente viu, né? Eu morei no Pará, fiquei 5 anos em Belém, então eu conheço Cotijuba. Que legal! Sim, e eles realmente, assim, a gente vê que a gente divide o nosso país, né? É sul, sudeste, norte e nordeste. Eles têm outro ritmo de vida.
as crianças aproveitam mais e até os adultos têm um ritmo mais leve, né? Justamente por essa característica de estar na natureza, de ser uma região mais quente. Então, é muito diferente do que a gente vive aqui. Mas o que eu acho que a gente precisa ter, tanto na infância de lá quanto na de cá, é a brincadeira. Porque é o simbólico da criança, né? Essa criança precisa, para que você tenha saudade da sua infância, você precisa ter brincado. Tenho dúvida se as nossas crianças que hoje passam tanto tempo nas telas vão ter saudade da infância. Porque do que ela vai lembrar? Que forte, que forte. Né? Porque quais vão ser as memórias? Hoje a gente não vê criança sabendo amarrar o sapato. Eu conheço crianças de 11 anos que não sabem pular corda, né? Seus filhos já sabem pular elástico, coisas que nós fazíamos, né? Brincadeiras de antigamente. Então, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo criando esse ambiente para que isso seja preservado. Sabe aquela coisa do índio, né? De que vai passando de cultura para cultura, a gente precisa preservar isso. As brincadeiras antigas precisam existir. Então, o seu filho precisa saber pular corda, precisa brincar de roda, precisa conhecer tudo que você conheceu quando era criança para que ele tenha memórias. E eu acho que o desafio, né, está em nós, pais, em manter a cabeça no aqui e no presente, como você disse. Porque às vezes a gente, né, faz essas atividades e tal, mas muitas vezes a gente está respondendo mensagens, a gente está tendo alguma ligação para resolver alguma coisa, né? Exatamente. E talvez não esteja ali completamente presente. Eu entendo até que, por exemplo, quando você está com outras crianças no parquinho, né, o seu filho está lá se divertindo e tal, e ele está no mundo dele, ele está ali naquele presente. Mas eu sinto que talvez nós, como pais, não estejamos também aproveitando junto com eles essa leveza. Porque eu não sei vocês dois, mas eu sinto que essa, como que você falou, higiene da mente, para mim acontece muito quando eu tô com meu filho fazendo esse tipo de atividade, entendeu? Porque se eu tiver no meu momento, o meu momentinho, se eu não tiver com nenhuma amiga, alguma coisa assim, eu vou para onde? Para o Instagram, não é? Vou para, às vezes, uma leitura, mas muitas vezes olhando essas coisas no nada, na sensação de que eu vou esvaziar a mente. Mas essa leveza mesmo, eu sinto quando estou, assim, nessas brincadeiras, nessas coisas simples, sabe? Tipo, sei lá, ele achou uma pedrinha, uma coisa muito interessante, aí você vai lá ver e você se envolve com aquilo e pensa, nossa, que coisa, né? É o simples, né? Isso é um aprendizado que a gente precisa ter com as crianças, de olhar e se encantar, porque aquilo, muito provavelmente, seu filho está vendo pela primeira vez. Você já viu quantas 1000 pedras na sua vida? E você perdeu o encantamento por aquilo. Exato. Né? Ele não, porque aquela pedra é uma descoberta, ela pode ser, né, um tesouro. Então, assim, a criança tem aquela criatividade de transformar aquela pedra e não ver uma pedra, mas ver um significado, um símbolo ali. E a gente precisa aprender isso com eles, realmente, isso que você falou, né? Até a gente fez um programa no começo do ano sobre ansiedade, que é justamente isso, é a gente não estar presente. E é por isso que a gente precisa, ao tempo todo, estar treinando a atenção plena, né? Então, eu tenho que estar no aqui e agora. Você para de deixar a sua cabeça voar. E a criança ensina muito isso pra gente, porque ela não tem por que voar, né? Ela está sempre ali, o corpinho e a cabecinha estão sempre por ali. Então, eles são nossos grandes professores. Tá aí. E Deus é pedagogo, né? Deus é pedagógico, ele mandou justamente esse ciclo para que você possa lembrar, né? Até que ele fala sobre você aprender com as crianças. E Jesus, meu querido, é um aprendizado e esse ciclo é muito importante. Por isso que eu falo até que o Davi é um beijo que Deus me deu no rosto. Agora um presente para a gente é a sua participação na tela agora. Vamos ter a sua participação nesse programa que está mexendo com as nossas emoções e colocando aí justamente algumas questões na tela. É o Pedro Paulo que traz a seguinte situação. Minha infância se mistura muito com a vida de minha avó. Lembro de quando eu ia visitá-la, eu brincava com minha bicicleta na rua e ela ficava gritando o nome de todos os netos até chamar o meu para eu sair da rua. Eu era muito peralta, né? O Pedro está falando justamente desse laço com a vovó. Eu não sei vocês, Suzane, mas a casa da vovó tinha outro tempero e outras regras, né? Não, era muito louco. E que engraçado, essa memória deve ser tão afetiva e tão gostosa que até o grito da avó, né, gritando ele por conta das peraltices, é uma doce memória. E eu lembro que na casa da minha avó era assim, quando se reuniam todos os primos. A gente começava a correr, ela tinha uma porta de vidro assim, bem grande, sabe? De fora a fora. Era a porta com a parede que tudo era de vidro. Era uma porta grande. Nossa, mas ela
ficava enlouquecida com a gente batendo naquela porta. Eu não sei até hoje, gente, aquele vidro ele foi feito num lugar muito especial. Porque o que a gente já bateu naquela porta, o que a gente já bateu a porta, e aquela porta permanece até o dia de hoje, intacta. Então, assim, a gente lembra com muita... A gente lembra até da avó da gente passando raiva com uma memória muito gostosa, né? Porque, não sei porquê, a gente achava divertido, né? Ver a avó descabelando. Não, eu nem vou comentar aqui para não... A senhora está com o neto na sala, não quero estragar o seu neto aqui. Depois desse programa, né? Eu proíbo os meus irmãos de contar algumas histórias pro Davi. Eles sabem que, né, algumas coisas deixam ele ficar maior para ele poder... Eu vou dar uma ligadinha lá pra Graça. É complicado, né? Eu fui o mais velho e o mais arteiro da turma lá. Você era o líder? Era complicado. Na verdade, a distância dos meus irmãos é grande. A minha irmã, 5 anos, eu sou mais velho, mas os outros é 13, 15 anos, né? Então, eu tive uma infância, eu fui filho único praticamente até os 5 anos, entre aspas. Mas liderava o bonde da rua, isso o bonde da rua era complicado. Mas o legal que eu queria trazer para você é justamente também, Andressa, brincadeiras à parte, mas a gente não se reúne quase, porque hoje a gente não tem mais álbum de família. Algumas coisas eram contadas em um fogão a lenha. A gente tinha muito tempo na sala para conversar e os filhos queriam entrar na conversa, a gente até pedia para ele ter um momento de educação. Hoje a gente está convidando, porque não existe mais, porque cada um está no eletrônico. Aí pergunto, não estou aqui demonizando o eletrônico. A gente tem que telefonar ao trabalho com isso. Você está assistindo, graças a Deus, aí em outro país, por causa da internet. Mas eu estou falando que há um tempo para tudo. Essa questão de chegar e contar o que a avó fazia, dar risada da história do pai, participar da infância dos pais, que tipo de ganho eu tenho em família? Isso é muito, muito rico, né? A gente sempre recomenda que isso seja feito, que o seu filho escute essas histórias, né? Para que ele vá aprendendo, porque assim, tem coisas que ele não vai viver, então ele vai aprender com o que você conta. Né? E eles se identificam, eles fazem um vínculo, isso fortalece o vínculo que você tem com o seu filho. Ah, então meu pai não é perfeito, ele também já fez coisa errada, ele também deixava minha avó louca, né? E essa relação com os avós, ela é extremamente importante, né? Veja, isso que ele falou, né? De ele lembrar, de ter todo mundo lá, de estar andando de bicicleta, de estar na rua. A gente precisa, no máximo, na medida do que a gente puder, propiciar isso para os nossos filhos, né? Porque essa relação, ela fica para a vida toda. Ai, meu Deus, eu moro longe da minha família. Agora, aquele momento que a psicóloga fala e você pensa, eu faço o quê? Eu moro a 1.200 quilômetros. Mas isso é uma realidade, Suza. Né? É uma realidade das famílias de hoje. A gente está muito isolado. Até, né, na época do Maio da Saúde Materna, que a gente fez o programa do Maio preocupado com isso, Maio Furtacor, a gente estava falando justamente disso. A gente está muito isolado. Todas as famílias estão muito isoladas. Então, já que você mora a 1.200 quilômetros da sua família, forme uma família aqui. Traga fica aí um apelo para você, que esteve comigo toda traga para junto da sua família outras famílias, porque vocês não são únicos. Vocês também, tem muito mais gente aqui que está sozinha também. Eu que tenho me abraçado aqui, eu estou a 1.700 quilômetros, então, só que a Silvia, minha esposa, que ela faz essas coisas. Ela organiza de uma forma que eu sou avô, né? Que é a coisa mais importante. Graças a Deus, existe mas ela tem que segurar um pouquinho, porque ela vive demais. Ela tem uma família muito grande e reúne com muita gente. Mas, Suzane, vamos fazer o quê agora? Vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer nesse programa agora, Suzane? É o seguinte, a gente tem que ir para o intervalo, mas ele é super rápido. E é o seguinte... Na volta, no próximo bloco, fui até conferir aqui para ver se eu estava certinha, vai ter cápsula do tempo aqui, senhoras e senhores. É aquilo que o Cris falou no começo do programa. É cápsula do tempo que vai revelar coisas das nossas vidas. Então não perde não. Fica aí para você descobrir o que será que tinha no passado de Cris e Suzaene, hein? É no próximo bloco, Entre Família, volta já. O programa hoje é o programa de Dia das Crianças, né, Cris? Então a gente tem memórias infantis e, é claro, não vai ter nenhuma memória assim, não acredito que ele fez isso. Não, tá falando das infantis, tô tranquilo, não tá pensando nisso. Na adolescência, né, Cris? Aquela fase, Ela já me imaginou na adolescência aqui, ó. É porque eu sei. Olhando com maldade pra minha vida. Não, é porque ele mesmo já falou no programa que a fase infantil dele foi uma, a adolescência foi outra. E aí não queira nem saber. Mas a gente vai pra parte bonita, né, das crianças, aquela coisa doce, memorável. Essa é a risada de quem, ó, sabe que tá condenado. Mas Jesus lavou em sangue e o passado para trás fica, né? Ah, com certeza. Quem gosta de passado é museu. Verdade. E eu bem que gosto de um museu, hein? Gosta de dar uma puxada? Gosto de saber da história das pessoas. Mas quem não, né? Porque você vai abrir primeiro, hein?
Não, vou te dar esse privilégio, primeiro os mais velhos, Fiquei sabendo por que essa aqui tá um pouquinho trancada, vamos lá. Aí, pronto. Que memória que traz aí. Vamos lá. Olha aqui, tá uma delícia. Pronto. Agora vai um pouquinho de carinho, né? Tá Deixa eu te aqui, ajudar. ó. Coloca Olha na só. frente. Praia. Põe na frente, por favor. Praia de Galdério. Esse aqui eu não tenho uma memória específica com praia aqui. Eu acho que a produção colocou pra gente falar um pouquinho, porque praia relembra muitas coisas. Mas eu tenho uma memória com água. Seria muito legal, porque eu sou um palmito mesmo, né? Sou branco pra caramba, você não precisa nem tirar o sangue para analisar, pode analisar no corpo mesmo, dá para escolher a veia, não tem problema nenhum. Mas eu lembro que no passeio eu não estava lembrando disso aqui não, agora que veio. Eu fui para uma cachoeira, lá inclusive é a terra de um escritor chamado Barbosa Lessa, e tem uma cachoeira com o nome dele, tem um canto de poesia e tal, mas eu fui para tomar banho, né? A professora levou para a gente conhecer e tal, só que minha mãe nunca ligou para esse negócio. Filtro solar na minha família, esse negócio de passar creme, agora entendi o porquê o branco, eu tava tentando nada, relacionar. nunca, tipo assim, vamos comprar um filtro solar e tal. Rapaz, na minha época, como a gente não conhecia muitas coisas alimentares, desde pequeno botava cafeína na mamadeira, né? Louco. Não tinha esse conhecimento, era bruto, né? E eu fui, e tava gostoso. Só que é o seguinte, gente, eu fui na cachoeira, tomei banho o tempo todo, foi indo, pisando, eu senti que queimava parte de baixo do pé. Meus queridos, eu fiquei tão queimado, que eu tive queimaduras graves, eu tive que ficar afastado do colégio por 30 dias. Eu dormi 15 sério? dias de bruço. Tomei injeção, as bolhas nas minhas costas e tal. Uau! Eu tive que dormir de bruço, aí tiveram que encomendar um spray, entendeu? A escola ficou comovida porque eu fiquei mal. Eu queimei o couro cabeludo, eu tirando assim, ó, pedaços, assim, depois. A parte das costas, eu já me queimei depois que tirava a pele, mas branquinha, né? Essa pele ficou preta, assim, né? Tirando, assim. Quanto tempo você ficou no sol nessa cachoeira? Foi queimadura forte, mas assim, ó... E que sol era esse? Só, não adianta. Eu depois aprendi, porque agora minha esposa é mais moreninha, o Davizinho vai. Eu sou aquele que fica meio escondido aqui assim, ó, passa protetor toda hora, escolho olhar para ir para a praia. Aprendi que a minha pele é meio danada para isso. Mas essa lembrança que eu tenho de água. Nossa, que... Que eu tenho de água que foi... coitado de lembrar dessa Mas, gente, eu não sei, na minha família tudo levava de boa. Eu lembro que quando estourava uma bolha, o pessoal ria, né? Mas era enorme, ficaram amarelas nas costas, assim, aquele negócio meio que... Sabe aquele filme de terror que você olha? Eu nem consigo rir disso, Foi não. feio. Eu era Queimadura pequeno, é muito triste. excursão de escola, foi a lembrança que eu tive de água, né? Olha, resumindo aqui rapidinho, a minha memória com praia, ela se dá em Água Doce. Então, assim, eu conheci a praia, do mar e tudo depois de adulta, tá? Depois dos 20 e tantos anos, conheci o mar, acho que tinha 21. Mas eu tenho uma memória muito legal, que foi um acampamento que a gente fez na beira do rio. E na beira, quando eu digo na beira, a gente estava literalmente na praia, acampados com barracas, né? Porque naquele tempo a gente era muito roots. Então, a gente fazia os acampamentos assim, nada de spa, resorts, não. Então, a gente estava na beira do rio, na beira da praia. A nossa barraca, a gente nunca teve essa barraca chique, linda, dos filmes de criança. Não era raiz. Não, eram quatro estacas assim e a lona por cima. E aí, meu pai improvisou lá com uma lona para pelo menos vedar um pouquinho assim à noite. Em Goiás é quente, então a gente passou super bem assim à noite. Só que a gente estava na beira do rio, literalmente, acho que uns 5 passos a gente chegava na água. E à noite uma amiga acordou para poder fazer xixi. E daí ela começou a gritar e tinha um jacaré na beira, assim, bem na beira da nossa barraca. Nossa barraca era aberta, e a gente, aquela coisa, né, criança acordou, não via aquele jacaré e tudo. E naquela noite, eu dormi agarrada, né, com os meus pais, eu suava frio, eu pensava, meu Deus, esse jacaré vai entrar aqui e vai comer a gente, porque, como eu disse, a gente estava uns 4 passos, assim, do rio, e eles saem à noite, né. Enfim, e aí no outro dia, para entrar na água e pensando no tal do jacaré, onde é que será que estava esse jacaré? Será que ele ia abocanhar o pé? Mas aquelas férias, né, aquele acampamento de carnaval foi tão legal, porque ali eu aprendi a mergulhar. Gente, eu achei fantástico, Cris, aprender a mergulhar. Achei a coisa mais extraordinária do mundo. E aí eu lembro que a gente passava debaixo da perna, sabe, de outras crianças ali. E pra mim parece que eu tava assim atravessando o Oceano Índico. Pra aprender a voar. Assim, tipo, nossa, foi demais, foi sensacional. Uma boa memória, obrigada papai e mamãe aí meus pais por ter levado a gente. O jacaré não foi dessa vez, então. Não, que nada, ele ficou na dele. Deus protegeu. E eu conto essa história pro Otto, ele adora ouvir essa história. E ele torce pro jacaré ou não? Não, aí eu falo que o anjo protegeu, mamãe. eu aproveito e falo do anjo e tal, ele acha super legal. E o Gleice, trouxe pro jacaré?
Claro que não. Só de vez em quando. Claro que por não, que vai. o jacaré me fez Né, isso? Ô, claro que não, jacaré. Te encontrar no céu aí. Vamos lá. Engraçado. Vamos lá. Cachoeira, Suzane. Essa é a minha memória. E que aí, bonitinho. Suzane? Obrigada, Yasmin. Aí, aqui, ó. Cara, então, a minha memória com cachoeira, Cris, ela é diferente da sua, né? Não é trágica, assim, nesse sentido de ter ficado queimada, mas eu tenho muitas memórias com cachoeira, porque era uma das coisas que eu mais amava na vida. A água era gelada, eu não sei o que eu tinha naquela época, que eu não sentia esse gelo, que hoje, quando eu vou, eu sinto. Eu penso, meu Deus, como eu consegui entrar nessa água. Por que hoje você não gosta de tomar banho, Suzane? Gostava tanto de água. Ah, fale por você, tá? Os seus pecados, você fica por você. Não vem colocar nas minhas costas. Se tu não gosta de tomar banho, não tem nada a ver com isso. E eu amava, assim, Cris, ir pra cachoeira. Incrível aquela água descendo. Em Goiás tem muita, né? Muita cachoeira. E era um dos meus passeios favoritos na vida. Às vezes a gente não conseguia ir no topo, onde a queda cai. Mas, assim, só de ir no rio, naquela água cristalina e pedrinhas, aquela água transparente, sabe? Quanto mais transparente, mais gelada, né? E, gente, esse mergulho é bom, e porque você tá quente, a água da cachoeira, você mergulha, parece que ela dá um impacto e você sai, parece revigorado, não é verdade ou não? Até hoje, em cachoeira, a diretora perguntou se tem jacaré em cachoeira, você não vai encontrar, assim, jacaré, né? E até hoje eu gosto, é um passeio muito, muito, muito legal. E eu acho engraçado que aqui em São Paulo, quando alguém fala, vou te levar na cachoeira e tal, aí às vezes é uma queda pequenininha, eu penso, Goiás, saudades. Porque quando eu digo cachoeira, elas eram enormes, entendeu? Algo grande. Era demais. Nossa, que fase boa. Suzane, abra essa segunda, vai, abra essa segunda aí, vamos ver. Vamos ver. Tchararã. Vai. O jacaré. Essa Patrícia é engraçadinha. O jacaré vai te pegar aí. Pronto. Essa é minha. Essa é minha. Muito legal. O tempo que eu tive pertinho do meu papai, né? O meu papai, ele vendia ferro velho. E a carroça era um entretenimento, assim. Por quê? A gente tinha uma charretezinha. E a única preocupação que eu tinha, quando eu me lembro de paz mesmo, assim, de ter paz, é ter o sol. Você pegar o pessoal fala de mexerica, né? Mas lá a gente fala de vergamota. Abrir, tirar na cola da égua, porque ela fazia assim, né? E ela gostava, depois eu dava um pouquinho para ela comer. Mas o meu pai também arrumava fogão. Então eu lembro que tinha que pegar o fogão na casa das pessoas. E ele arrumava, porque trancava o bico, né? Tinha lembra aquelas agulhinhas de arrumar fogão e tal? E eu também negociava muito a questão de panela e tal, que pegava o ferro velho com as balancinhas antigas, assim que você trocava ali, né? Pegava... Ou na minha cidade tinha um cara que passava comprando alumínio. Exatamente. E trocava por doce, rapadura. por Exatamente. Eu ficava doida querendo catar as panelas da minha avó para poder trocar. fazer a troca. E eu estava sempre com meu pai. Era a época de cortar o azevém, né? Para poder dar para a égua comer e tal. E você dirigia a Claro, carroça? ali eu adorava. Tem gente muito que agora legal, até né? condena, né? Mas era uma época também que, quando a gente morou em uma fazenda animais, depois, né? Nós saímos da cidade, vendia ferro velho na fazenda, na cidade, fomos para a fazenda. Depois, meu pai, a primeira coisa que o pai deu para eu poder dirigir foi um trator que acelera aqui, um Master Ferguson aquele, né? Andando. Então, para uma criança andar num reboque, né? Um exemplo, aprender a nadar. Hoje leva-se pro clube, né? Até hoje, se você vê um trator, Cara, é legal. né? Você vai pro, tipo assim, ó, aquelas valetas de arroz, porque o arroz é irrigado lá, né? Em Camaquã, a cidade do arroz. Então, são valetas fundas. Então, hoje o pessoal vai no mar, água cristalina. Lá é água barrenta mesmo. Então, atirava-se nas taipas, né? E mais tarde, enfim, nem conta essas proezas, mas o próprio sugador da cidade tinha lá. E com 14 anos, eu falava para minha mãe, 13 anos, que eu ia jogar futebol. E a gente se atirava naquele sugador e só se segurava nas correntes. Se caísse, caía embaixo, né? Porque depois tem as represas que vão para irrigar as lavouras. E a gente contava com o braço da gente sempre segura nas correntes. Gente, sério, Deus tinha um plano muito grande na sua vida. Muito grande. Porque eu não sei, como que não se foi nessas travessas. Mas era muito legal essa carroça. E foi uma época que você ficou muito próximo, assim, vivia o dia inteiro ao lado do seu pai, né? O dia inteiro, né? Porque essa época foi bem antes. Eu tinha 5 anos, eu fui entrar na escola só aos 7, entendeu? Então eu fiquei assim 2 anos nesse... Grudado. E depois que eu ia para a escola, eu ainda tinha a oportunidade de meio turno tentar achar um pouquinho lá a carroça aí com meus pais, porque eu adorava conhecer pessoas e conversar com pessoas e aquele negócio de estar ali na carroça, todo mundo vendo e conversando, então foi algo muito legal. Aí depois as coisas andaram... Eu gosto muito de carroça, até hoje eu acho muito legal e a gente tinha também carroça, a gente ia para a igreja inclusive de carroça e voltava, eu achava muito legal, tinha um colchãozinho lá e a gente olhava para o céu estrelado, eu tenho muito essa memória. O pelego, né?
Você tinha pelego lá ou não? Não, porque não era frio, né? Pelego é aquele... Pelego que ia na cadeia, porque a carroça é maior, né? A charretezinha tem um banquinho. E já a carroça tinha um pelego para você, que aí você, no inverno, ali teve o chãozinho, era bem legal, porque colocava em cima do banco, porque as mulheres reclamavam um pouquinho que ela é muito dura. Não, sua carroça era chique. Não, a charrete, não, a gente tinha uma charrete. A carroça que eu já andei, mas é maiorzinha, que você pode colocar para vender algumas coisas, né? Aí você coloca maior ali. E às vezes meu pai deixava eu guiar também, né? Ou a minha irmã, então assim, uma boa memória. Deixa eu abrir, posso abrir? Vá, agora pode abrir. É esse aqui? É isso aí. Vamos ver Deve ser quem sua que agora. Vamos lá. Tchararararã. Subir em árvore! Essa é a minha memória. E eu acho que você também tem alguma história com subir em árvore, né, Cris? Espera aí só um pouquinho. Ah, é bom. Puxei aqui, pronto. Vou pôr bem bonitinho. Gente, assim como cachoeira, uma das minhas coisas favoritas, e eu vou te confessar uma coisa, viu? Quem é do NASP não escuta. É criança, é criança, vale a pena. Parabéns. Yasmin, não morra do coração, não quebrou nada. A Yasmin é a tutora tudo dessa... tranquilo. Você já caiu da árvore, José? Cara, sabe, uma vez, Cris, sabe o que aconteceu? Como que você fala na sua terra? Os antigos falavam lá na minha terra viracoador. Quando? Você coloca as duas mãos assim no galho da árvore. E vira o corpo no meio. E aí você... Ai, gente, hoje eu não vou conseguir, né? Você vem aqui, ó, com as pernas e vira uma cambalhota. Sim. E aí, quando você fica lá todo torcido, você solta e cai no chão. Cai de pé. Cara, eu era exímia em fazer isso. Mas um dia, eu não sei o que aconteceu, não. Acho que o braço não sustentou e eu caí com as costas no chão, assim, ó. E eu faltei o ar, minha mãe tava me chamando, eu não conseguia responder pra ela que eu tava onde eu tava, entendeu? Porque eu fiquei ali, assim, uma meia hora tentando recuperar o fôlego, porque eu bati com as costas, enchei, eu era muito magricela. Você não bateu com a cabeça? A cabeça veio os problemas depois, com a vida veio os probleminha. Mas uma das coisas que eu mais gostava era subir em árvore. Eu gostava muito do pé de manga, a mangueira, o pé de caju, porque eram pés que davam para fazer muitas coisas. Minha avó tinha um pomar incrível, maravilhoso, saudades. Então eu brincava que estava fugindo quando estavam os meus primos, né, os meninos. Aí a gente fingia que eram as damas... em perigo, a gente subia, né, na árvore para correr deles, e eu subia lá também para ficar brisando, pegar manga, ficava chupando manga de lá, ou então caju. Gosto muito do caju amarelo, a gente tinha um pé assim, adorava subir lá para ficar brisando e comendo caju e tal. Então, assim, a minha infância... olhando, refletindo na vida. A minha infância toda tem história com árvore e até hoje eu sou apaixonada. E lá no NASP, que ninguém escute dessa época, eu me aventurei em subir em várias árvores lá no NASP. O guardinha nunca pegou eu subir na árvore, porque, gente, é uma paixão, eu tenho uma coisa com subir com árvore. Você fazia o que na árvore, Suzane? Sentava na árvore, ficava lá em cima, você nunca subiu, Namorava com o Gleique. Uma vez o Gleique subiu comigo. Ah, viu? Eu sabia, Brasil. Eu sabia que ia tirar essa história. Esse namoro começou em cima da árvore. E deu frutos. Deus. E deu frutos, Pois Brasil. é. Esse namoro deu frutos. Uma vez não é de ver. Não é de ver, aconteceu. Pois é, né? Faz parte, né? Eu sabia que eu ia tirar hoje um proveito dessa história. Mas enfim, minha história com árvore, ela vem da infância e eu amo. Até hoje sou apaixonada por árvores. Tudo bem. Agora outra cápsula, vai. Vou Tem abrir, bondade, então? tá do teu ladinho aí. O que será que vem da história de Vamos lá. Cris Magalhães? Tá, beleza, eu vou fazer igual você, que daí eu não consigo... Eu consigo fazer sem derrubar. Criatividade financeira. Como é que era isso? Não, o que acontece é o seguinte, né? Eu era muito indignado, né? Porque meus vizinhos tinham as coisas, eu não tinha algumas coisas. Eu tinha que... faz parte da infância. Eu tinha que criar negócios. E o que eu tinha, né? E hoje ele é milionário! Pode ter certeza, tu não tem noção. Eu cuspo, sai euro, noção toda. R$1 aqui no chão. Mas assim, ó, o que acontece? Eu tinha que bolar negócios para poder fazer. Então eu negociava frutas com os homens do engenho para poder ter cordão. Por quê? Meu pai me ensinou, e o conhecimento valia muito. Meu pai me ensinou a fazer pipa. Coisa que nenhum dos meus amigos ele fazia. Então até a gente falava ali, vamos fazer pipa, todo mundo fazia pipa, só que tinha que ir comprar cordão. E lá no engenho de arroz, porque lá tem muito arroz, trancava as máquinas de costurar o arroz para fechar os sacos, aqueles 50 quilos. E eu ganhava aquilo porque eles colocavam fora, bolos de cordão, tudo eninhado, com nó. E eu ganhava, eu sentava e amarrava e fazia
a cada 500 metros eu tinha que fazer. Então, às vezes, eu levava frutas para os Olha, engenhos. trabalhador. E aí, o que acontece? Os meninos compravam de mim cordão muito mais barato do que você comprar numa loja. Eu lembro também que eu ganhava cadernos, às vezes que meus pais não tinham condições de comprar caderno da escola, só que eu fazia letra pequena para sobrar. E sempre eu conseguia, às vezes, no final do mês ali, um caderno novinho ou 2. O que eu lembrei? Nos bairros, tinha locadoras de videogame. E tinha as revistas, porque não tinha internet e YouTube para dizer como é que você joga, sabe? Era uma coisa bem do passado. E eu lembro que quem tinha uma revista eram as pessoas que moravam no centro da cidade. E o que eu fazia? Eu pegava esse dinheiro da pipa, eu ia lá, pegava uma hora na locadora e não jogava, só para estar dentro. E eu pegava todas aquelas revistas e eu copiava. Eu passava uma tarde inteira copiando naquele caderno. E depois o que eu fazia? Como não tinha xerox, essas coisas, eu fazia cópias de revistinhas com a minha letra, ensinando a fazer os jogos. E eu ia nas locadoras de bairro, né? Vender meus caderninhos. Pra locadora. E aí eu fazia dinheiro. Às vezes eu saía também assim, ó. Saía do futebol, minha mãe vendia sacolé, que no lugar é chup-chup e tal. Eu aparecia com sacolé na frente da minha casa e todas as pessoas que estavam jogando futebol via. Eu tinha uma comissão da minha mãe em sacolé. Entendeu? E aí ainda, eu fazia campeonato de gude. Aí você fazia o seu próprio merchandising. Próprio merchan. Aí eu fazia o quê? Eu fazia uma pista de gude na minha casa, só que tinha uma caída que caía num buraco. Só que eu tinha acesso ao buraco lá, porque era do vizinho. Então, um campeonato que tinha, sobrava sempre umas casas bolitas. E eu vendia para eles as mesmas bolicas que eles perdiam, entendeu? Que hoje bolita você fala bolinha de gude. E foi assim que eu comprei um violão quebrado, porque eu queria aprender a tocar violão. Meu pai não tinha tempo, me ensinou 3 notas. E aí eu tinha um violão quebrado sem cordas. Eu fui cobrando todas as cordas do violão. Eu aprendi a tocar vendo um vizinho, ele deixou pelo menos eu ver o filho dele tocar. Eu toquei na escola, participei de um concurso. Tem que ensinar essas coisas pro Davi, claro, olha que legal. Eu participei de um concurso musical, ganhamos na escola e fomos para um concurso regional, representar a escola. Me emprestaram um violão, porque o meu era quebrado. O que aconteceu? Ganhamos o concurso municipal e até hoje quero mandar um abraço para a escola Ana Tomásia Ribeiro. Nós ganhamos uma biblioteca toda para a escola. A biblioteca até hoje tem a estrutura da biblioteca de um jovem que aprendeu a tocar violão com o vizinho, comprou corda por corda de violão, e foi lá que eu conheci também a maestrina, a Sup, Marta Sup, que depois, quando eu entrei na igreja, ela nos ajudou com o meu primeiro quarteto, cantar, enfim, ela tocava pra gente. Olha ela como foi... é a vida, né, Cris? Exatamente, lá ela foi jurada desse concurso, foi a primeira vez que eu apareci no jornal, minha mãe tem essa foto ainda, eu tocando no violão. E nós ganhamos um concurso musical e foi muito bacana. Então, essa questão de empreender e ver na dificuldade... E ficou pobre por quê? Hã? Tô brincando. Mas a questão de ver na dificuldade. A minha questão até não foi, o problema não foi ganhar dinheiro. Não podia perder. Foi administrar a vida mesmo. Administrar a vida, né? E aí não é porque uma criança criativa desse jeito, meu Deus, era pra você ter inventado. O meu problema foi sempre assim. Foi sempre casar com alguém. Tô brincando. Meu Deus, que horror. Não, mas na verdade eu me seguro muito para fazer os negócios e família está muito no case. E quase sempre esse braço que empreende, ele tinha um problema, né? Que graças a Deus nos ajudou, é que eu fazia muitos negócios e as coisas muito rápido, né? E a poder administrar. Eu coloquei o pé no freio. Eu decidi ganhar menos e pegar o que tem mais valor, que é o tempo, família. Mas olha, eu vou te falar, se um dia você tiver uma criatividadezinha aí, pode me passar a ideia, pode estar passando a ideia, que daí ideias não faltam, ideias não faltam, e decisões também, mas Deus tem sempre colocado essa questão de frear o relógio, né? Então, graças a Deus, as casas que eu já comprei e fui deixando para trás, foram questões que o braço pôde dar, mas controlar o relógio sempre foi o meu grande contexto. E tá certo, eu tenho o meu apoio. Cara, foi muito legal, produção, obrigada, Yasmin, todo mundo que esteve envolvido, William, Israel, foi muito legal participar dessa dinâmica aqui, né, Cris? Foi show de bola, foi benção. Desses momentos da nossa infância. Dá até um negocinho. Dá vontade de acampar. Sair aqui agora é acampar na beira de uma cachoeira com muitas árvores de preferência. Jacaré para terminar o serviço que não terminou. Jacaré, por favor, e sem cobra. Onde é que você tá, Jacaré? Onde é que você foi parar? O que aconteceu? Tchau, Jacaré. Eu acho que o Jacaré até tentou, mas ela não tinha tomado banho. Esse rapaz não quer. Jacaré e cobra, por favor, fora.
Peço, imploro. É o seguinte, a gente tem que ir pro intervalo. Na volta tem a sua participação aqui, tem mais conversa gostosa com a nossa especialista, Andressa, que tá ali, assistiu toda essa dinâmica, sorrindo junto com a gente. Então fique coladinho, tá? O Entre Família vai e volta já já. Jacaré, hein? Muito bem, estamos de volta depois dos nossos segredos revelados na tela aqui, né? Você sabendo da nossa infância, de cachoeira e de caju e de arroz, e de, vamos lá, de saco de arroz, um monte de história. Você tem as suas também, e obrigado pela sua história, está linkada à nossa todos os dias aqui no Entre Família. Agora, Suzane, a gente está no último bloco. Eu ainda tô ali, lembrando das coisas, como que é forte, foi muito né? Legal. Agora, essa viagem que a gente fez aqui, eu queria até perguntar para a Andressa, as pessoas que não têm, até a Suzane brincou ali com a gente, sobre o preço e o valor das coisas, né? E às vezes você tem até um dom, por exemplo, de fazer dinheiro, vai, chega um ponto que você constrói, né, uma casa e esquece de fazer um lar. Ou você compra, por exemplo, uma TV, porque a sua vizinha tem que ver, você paga com o tempo e não consegue ter essa infância. Essa geração é marcada por um consumismo, né, e por ser dominada pelo relógio, né? A gente fala que o Cronos, o cronológico, eu digo que, eu até falo, né, o Kairos, o tempo santo de Deus, assim, eu queria te perguntar, essa visão de família, essa visão religiosa, independente da religião, onde você tem o valor da família e que você tem esses conceitos que você tem que dominar o relógio, não deixar te dominar, numa geração como essa, parece que é andar até na contramão, né, Andressa? Com certeza, né? É justamente isso, porque hoje a gente não está construindo isso, né? A gente não está vivendo isso para que as pessoas possam ter essa marca e isso como importância. Isso que você falou é tão interessante, porque hoje as pessoas, você pergunta assim, quais são os seus valores? As pessoas não sabem dizer, né, o que é um valor. Família, né, o que é importante para você. As pessoas têm imensa dificuldade em fazer uma relação de 3, 5, 10 valores. E isso é muito ruim, né? Porque a gente precisa ter isso, construir isso. Então, é tudo aquilo que a gente sempre fala, né, Cris, de viver no equilíbrio. Então, a gente precisa olhar para isso, para que a gente esteja aqui no presente, possa valorizar o nosso tempo, né? E colocar isso na balança. Porque, sim, é importante a gente ter conquistas, a gente ter aquisições, a gente construir um patrimônio, mas também é importante dar valor para o que a gente tem, né? Eu achei muito legal o que você falou, assim, porque eu troquei, né, a família e ter o tempo com a minha família, ao invés de empreender e não ter tempo, né? Então, são valores que estão muito invertidos na nossa sociedade hoje, né? Andressa, hoje é o dia da criança, né? Dia das crianças, e tem muitos adultos aqui nos assistindo nesse momento. E eu gostaria que você encerrasse dizendo como que a gente, né, pode resgatar essa leveza, essa pureza no coração de criança. Eu sei que você já disse que a gente se torna conhecedor, né? Tem mais noção das coisas, dos perigos do mundo. A gente traz traumas, né? Quando viramos adultos, a gente traz esses traumas da vida e tal. Mas algo que você possa direcionar, que eu imagino que você fale para os pais também no seu consultório, de como a gente pode resgatar essa pureza para que os nossos filhos também cresçam nesse ambiente de leve, de harmonia. Que oportunidade bacana. Obrigada pelo teu pedido aí, Suzane. Então, eu acho que assim, a gente precisa olhar para essa criança, né? E se permitir se encantar com o que a criança se encanta. Se conectar com essa criança, se permitir estar aberto a receber e também lembrar, né? Quando você olha para uma criança, aquilo bate em algum lugar. Então, nossa infância não é feita só de traumas. A gente teve também experiências positivas, energias positivas. Se reconectar com a criança interior, olhar para essa criança, acolhê-la naquilo que ela precisar e também poder viver a alegria de estar com ela também. Ah, que lindo! E com essas palavras tão lindas e doces da nossa querida Andressa, que é assim essa pessoa, tá, gente? Doce, amável. A gente quer encerrar esse programa do Dia das Crianças. Agradecer você mais uma vez, Andressa, por contribuir com esse seu olhar tão genuíno e tão, assim, potente, né? Pro olhar infantil, para a criança, enfim, para a educação. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Feliz Dia das Crianças para vocês. Obrigada. A gente tem a criança que a gente carrega com a gente. Bom demais. Eu quero desejar a você um feliz Dia da Criança e com todo carinho e respeito eu digo, pare, pega o presente na mão, que é o hoje, né, que é o presente. Peça força para Deus para gerir o teu relógio, para você não ser escravo disso. E se você teve algum problema ou outro com o passado,
sempre hoje é o dia de começar e reconciliar. Tudo é esperança. E se não fez nada ainda com a sua criança, agora é hora. Acabou com Entre Família, aproveita o restinho do dia e vai lá curtir. Um beijo, gente. Tchau, tchau.